Você sabe o que é um proxy? O proxy é um sistema que fica no meio das conexões entre o cliente, ou seja, o usuário, e a internet, de forma que todos os acessos que você fizer de páginas na internet, né, serão interceptadas pelo proxy. E através de regras configuradas nele, você é permitido ou não acessar determinados recursos na internet. Então, em resumo, quando você acessa uma página na internet, não é o seu sistema que está fazendo essa conexão, mas sim o proxy que está fazendo, tá? E repassando esse conteúdo para o seu sistema. O proxy ele pode ser usado para segurança, uma vez que ele pode proibir, tá, o acesso a determinadas páginas, tá? Performance, porque ele faz também um trabalho de cache dessas páginas, ou seja, essas páginas ficam armazenadas no proxy e da próxima vez que elas forem acessadas, ela não precisa ser mais resgatada na internet, ela é resgatada através do cache do proxy, tá? Isso é mais rápido. E também privacidade, porque quando você faz o acesso a determinadas páginas na internet, na verdade quem está acessando é o proxy, então o seu IP não aparece nos logs lá de acesso daquele sistema na internet, tá? Mas sim o IP do proxy. O proxy mais popular, tá, e robusto que existe é o Squid. Ele é nativo do Linux, mas você também pode usar no Windows, apesar de que fica bem mais lento. Então vamos embora aprender como implantar e configurar um proxy Squid no Ubuntu 26.04. Esse aqui é o mecanismo de um servidor proxy. No caso a gente vai usar o Squid, né, como eu já falei, tá? Ele vai ser instalado no Ubuntu. Então funciona dessa forma. O usuário, que é o cliente, né, ele faz um pedido de acesso, tá, de uma página na internet. Tá? O servidor proxy ele vai verificar nas suas regras se aquele acesso passa ou não. Ele também vai verificar a segurança dele, ou seja, se aquele acesso está na sua whitelisting. Se tiver na sua whitelisting, ele deixa acessar. Filtragem de conteúdo também. Ele também vai fazer um cache hit ou um cache miss. O que é um cache hit? Se aquele pedido de acesso for um site que está na sua memória ou no seu armazenamento, tá? Se tiver na memória ou no armazenamento, ele não precisa ir lá na internet buscar aquele recurso. Se for um cache miss, ou seja, aquele pedido de acesso não está na sua memória ou no armazenamento, então ele vai fazer o pedido lá na internet. Então aqui o cache de armazenamento, né? Ele oculta o IP real, como eu já disse, né? Para o servidor de internet não vai ser o seu IP que vai fazer o pedido, ou seja, vai ser o proxy, né? Que, como eu já disse, ele é um procurador, né? Ele faz o pedido para você e te entrega o resultado. E aqui está o pedido enviado, né? E a resposta do pedido, né? O servidor lá na internet, ele responde ao proxy, tá? E o proxy, por sua vez, ele entrega os dados para você e você tem aquela página lá exibida no seu navegador. Okay? Então esse é o funcionamento básico aí do proxy. Então basicamente o mecanismo é esse, né? Você pede, por exemplo, para acessar o google.com. Então o seu pedido é enviado para o servidor proxy. O proxy olha o seu pedido, decide se permite ou não, com base nas regras, né, de horário ou lista de sites permitidos, né, que são configurados. Se for permitido, o proxy vai até a internet, pega a página e entrega para você. Se não for permitido, você recebe uma mensagem lá no seu navegador de que aquele site lá foi bloqueado aí pelo seu proxy. O Squid ele tem basicamente dois métodos de conexão, tá? Tem o HTTP Connect, que é chamado de Standard SSL Tunnel, e o SSL Bump, que é um SSL Interception. Tá? Funciona basicamente com Man in the Middle, e é um Man in the Middle mesmo, inclusive é até perigoso, porque você pode ter acesso às informações em texto puro, você pode ver tudo, você pode ver senhas, logins e etc. Nós vamos usar o HTTP Connect. O SSL Bump é um pouco mais complexo de se fazer, porém o SSL Bump pode dar um poder ao Squid de fazer uma filtragem das palavras que os usuários estão pesquisando na internet. Você pode, por exemplo, proibir palavras de cunho racial, que tem algum significado pornográfico, etc. O SSL Bump te dá muito poder e também
é muito perigoso, porque a pessoa que administra um SQUID com um método de conexão SSL BUMP, ele pode obter informações muito sensíveis. Ele é considerado, o SSL BUMP, como um man in the middle, se você tiver um SQUID rodando com o método SSL BUMP. Então o administrador ali do SQUID, com esse tipo de método, ele tem que ser uma pessoa muito responsável, né, na empresa, porque ele vai lidar ali com dados sensíveis. E o servidor também vai armazenar esses dados sensíveis. Em algumas instituições, né, em algumas corporações, esse método SSL BUMP não é aconselhável fazer, por exemplo, quando se acessa bancos ou sites de compra, porque você tem todo tipo de informação que está trafegando ali na conexão. E por que o método SSL BUMP consegue fazer isso? Porque, na verdade, quando o usuário cliente está acessando um recurso de um site, por exemplo, de compras, né, vamos supor, ele fecha essa conexão com o usuário através de um certificado autoassinado, e o certificado original do site é fechado entre o SQUID e o site. Então ele tem como descriptografar todas essas informações. Então ele obtém essas informações do site destino, lê essas informações, armazena e depois criptografa de novo e envia para o usuário cliente. E por que ele consegue fazer isso? Porque ele instala lá no usuário cliente uma CA, né, um certificado autoassinado, e o navegador do usuário, tá, ele não reclama, né, porque geralmente quando o navegador verifica que um certificado não é assinado por uma empresa, ele reclama, né, falando que aquele certificado não é reconhecido. Mas nesse caso, o navegador ele não vai reclamar, porque esse certificado é instalado lá pelo administrador no usuário cliente. Então você está vendo aqui, por exemplo, no método Connect, né, você não tem visibilidade no SQUID, ou seja, o SQUID não consegue visualizar o pacote, o que tem dentro do pacote. A única coisa que ele faz é uma intermediação daquele fluxo de dados, tá? Por isso que é chamado de tunneling, né? Ele cria um túnel entre o servidor na internet e o usuário cliente. O conteúdo continua criptografado. Já com o método SSL BUMP, né, a visibilidade do SQUID é total. Ele pode ver o conteúdo das páginas, ele pode ver as senhas, os logins, tá? Ele pode ver também o conteúdo dos arquivos. Ele tem praticamente acesso total. Por isso que o SQUID no método SSL BUMP é considerado um man in the middle. Se o servidor for exposto, a pessoa ali que invadiu o servidor SQUID, ele tem acesso a praticamente tudo. O método SSL BUMP é um método recente, né? Porque antes de 2010, a maioria das conexões a sites na internet eram feitas através do HTTP, ou seja, o tráfego passava em texto puro. Apenas as páginas de banco ou comércio pela internet usavam o HTTPS. A partir de 2010 é que começou uma criptografia geral dos sites na internet. E hoje, praticamente, todos os sites usam o HTTPS, né? Então, por causa disso, o SQUID ele teve que se adaptar a essa globalização do HTTPS, vamos dizer assim, né? Antes do HTTPS, o SQUID não tinha dificuldade de ver o conteúdo dos sites, né, e poder aplicar aí as regras em cima desse conteúdo. Mas com o HTTPS, né, ficou impossível do SQUID poder aplicar suas regras no conteúdo dessas conexões. Por isso houve a necessidade do SSL BUMP. Com isso, o SQUID consegue continuar controlando o conteúdo dessas conexões e também ele pode verificar a existência de vírus, né, nessas conexões. Se o SQUID não conseguisse descriptografar esses pacotes que trafegam através dele, ele não seria capaz de filtrar o conteúdo desses pacotes, né, e verificar a existência de vírus. Resumindo, o SQUID ele não quebra criptografia SSL ou TLS. Ele, na verdade, ele engana o servidor do outro lado, né, se fazendo do usuário cliente original, obtendo aquela resposta do servidor, e como ele tem a chave do certificado, ele consegue descriptografar e depois ele criptografa de novo lá para o usuário cliente. A partir do momento que ele consegue descriptografar, ele tem acesso, né, aos dados contidos naquele pacote.
Então essa foi uma breve introdução aí do Proxy Squid, e nos próximos vídeos, né, a gente vai passar aí a instalar e configurar um proxy, tá, para você ver como funciona direitinho, ok? Então espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.